Posso. Presidente, depoente. Kim Kataguiri. Posso. Presidente, depoente, defesa. O senhor confirma que chegou à diretoria da Infraero, salvo engano, me corrija se eu estiver errado, depois a diretoria do INSS, segundo o senhor, espalhando currículos? Ligado? Tá ligado. Eu fiquei de 2012, 13, a minha empresa, na época, a IG Investimentos, o mercado ele ficou bastante ilíquido. As operações eram quase zero. Então, eu sempre estava enviando currículo. Não foi em seguida em 2017. Eu sempre estava enviando currículos. E foi através do currículo que me contactaram. Eu pergunto porque todo mundo aqui é parlamentar e sabe como é que funcionam indicações políticas. E sabe que por trás de toda indicação política tem um interesse. Por exemplo, se há uma indicação para o Ministério do Esporte, o parlamentar quer aparecer do lado do ministro do seu partido, entregando as quadras, aparecendo junto com as obras, se está dando bolsa atleta, quer aparecer junto, quer capitalizar politicamente naquilo. Um parlamentar não nomeia alguém para um cargo estratégico a troco de nada. E eu não digo a troco de nada questões não republicanas. Acabei de dar um exemplo republicano. Um partido pode querer nomear um ministro do esporte para entregar obras e estar ao seu lado e render seus dividendos políticos. Eu não consigo enxergar qual que seria um ganho republicano para um parlamentar indicar um diretor do INSS. Qual que é o benefício que um deputado tem de chegar, gastar o seu capital político para chegar até o ministro ou para chegar até o presidente da República e falar: eu quero indicar uma diretoria do INSS. O que o parlamentar faz de republicano ao lado de um diretor do INSS que justifique ele queimar o seu capital político para fazer essa indicação? O senhor entende meu raciocínio? Por qual razão um deputado indicaria o seu nome para ser um diretor? Eu não sou parlamentar. Sim. Tá? Então, em relação, vamos dizer, esse último cargo que eu assumi, que é a diretoria de governança, que está bastante em pauta aqui, qual que era a diretoria que eu estava assumindo? Eram 3, 4 funcionários, servidores do INSS. Eu ia montar essa diretoria, quer dizer, então nós passamos ali, tinha um projeto de integridade que a gente montou para ser... Não, o senhor me perdoe, a resposta do senhor de que ela tinha pouca estrutura só aumenta a desconfiança, porque... Mas eu não vejo vantagem, que a vantagem que era que a pessoa queria... Exato. Daí não tive nenhum compromisso. Daí o ponto onde eu quero chegar. De maneira republicana não haveria por que fazer essa indicação. Sem um retorno político não haveria por que fazer essa indicação. Não houve nenhum contrapartida ou solicitação de contrapartida. Assim o senhor diz. Salvo engano, mais uma vez o senhor me corrija se estiver errado, quando o relator perguntou sobre o contador da Vênus, o senhor disse que não conhecia? Não conheço ainda. Mas a Vênus não é a sua empresa? É minha empresa, mas quem era administrador era o Rubens, e ele que fez o contrato com a contabilidade. Sim, que mas a ele empresa já usava para outras empresas. Mas então, a empresa só tem você e só tem o Rubens. E aí o contador você não conhece da sua própria empresa? Deputado, não conheço até hoje. Não, senhor, me desculpe, mas isso me parece assim, no mínimo, talvez você pode até receber um processo do Ministério Público de Gestão Temerária. Não faz o menor sentido o senhor não conhecer, era a sua única empresa, você não tinha mais nenhuma empresa à época, correto? E o contador da sua empresa, que você tirava, salvo melhor juízo, 80, 85 mil reais líquidos por mês em média, o senhor não conhecia o contador? Não conhecia não conheço ainda. E quem cuidava dessa parte administrativa para mim era o Rubens. Muito bem. O senhor confirma que consta no cadastro da Receita da Vênus Consultoria que o e-mail seria financeiro@prospectconsultoria.com? Isso aí depois eu fiquei sabendo disso, eu fiz a consulta e o contador, quando abriu a empresa, a Vênus, ele colocou esse e-mail, que depois foi trocado. Ele foi mudado, mas ele para poder fazer o cadastro, ele usou esse. Perceba como soa mal. O senhor chega numa diretoria do INSS por indicação política e, mais uma vez, repito, ninguém aqui é menino de achar que um parlamentar queima capital político a troco de nada, fazer uma indicação. Segundo, você monta uma empresa. Essa empresa tem o
o administrador indicado pelo careca do INSS, que é o sócio administrador da empresa. Aí, o e-mail, essa empresa recebe recursos de uma empresa do careca do INSS. Não bastando isso... Recebe recursos não, recebe pagamento de serviços prestados. Perfeito, que não deixa de ser recurso. Sobre pagar serviços prestados. Não, tudo bem, a título de quê? Estou falando que recebeu o recurso. E aí o e-mail cadastrado da empresa é da mesma empresa enrolada do careca para fazer diversos pagamentos. Se coloque no meu lugar, Alexandre Guimarães. É complicado para mim não desconfiar, não achar que tem uma coisa muito esquisita nessa história toda. Com toda certeza, absoluta certeza, mas acontece a verdade. Foi aberta a empresa, o Antônio que indicou o Rubens fez a abertura da empresa e quem fez a contabilidade, que era a Voga. A contabilidade, na hora de registrar a empresa num cadastro, nós não tínhamos ainda e-mail. Então ele colocou, a contabilidade colocou o e-mail da Prospect, que depois nós trocamos. Eu entendo, mas assim, não ter o e-mail também... É uma resposta frágil, porque qualquer um abre um e-mail a qualquer tempo, no nome de qualquer empresa. Nós fizemos isso logo depois. Mas tudo bem. O senhor confirma que a Vênus Consultoria recebeu 13 transferências via Pix da Brasília Consultoria, totalizando R$ 2.028.723,60? Não foram 3. Foram pagamentos mensais. 13 o quê? 13 transferências via Pix. Foram mais. Foram mais? Porque foi de fevereiro de 2022 até abril de 25. Não é então isso? Nós temos mais, foi tudo através de Pix e notas fiscais emitidas. Perfeito, mas você confirma o valor? 2 milhões? Foram 3 milhões e... Eu acho mais? Foi mais que isso, 3 milhões e 600. O que eu estou separando aqui... 150 mil reais por mês. O recorte temporal aqui, só para o senhor ter claro, é após a deflagração da operação sem desconto. Após a deflagração da operação, houve 13 transferências via Pix no valor de mais ou menos 2 milhões de reais? Não. Depois da deflagração, não dá nenhuma. Nenhuma transferência depois da deflagração? Nenhuma. Não é isso que nós temos na quebra de sigilo. Pode, eu abro o sigilo, inclusive, eu já falei com o presidente que eu abri da empresa e a minha, pessoal. Um dos últimos pontos, que para mim é o que mais chama a atenção de longe. O senhor afirmou aqui que contratava o material de uma empresa terceirizada por R$5 mil. Eu participava Participava produção como? Desse programa. Hein? Participava como? Essa empresa Investforma, quando foi aberta, ela abriu numa sala que era da minha empresa, a IG Investimentos, lá para trás. Certo. Tá? Então, quando houve essa possibilidade, eu contratei essa empresa. Eu ia inclusive ser sócio, eu não fui sócio porque eu não quis, mas eu estava sempre com a pessoa responsável lá, a gente trocava ideias de o que seria o assunto a ser produzido. Certo, mas vamos voltar. O senhor contratou essa empresa terceirizada por R$5 mil, do qual você não era sócio. Disse que poderia ser, mas não era sócio, de fato. Sócio. Não era sócio. Aí afirmou que depois vendia o que você comprava por R$5 mil por R$150 mil. O que mais uma vez... Foi uma média, né? O que mais em média é 150 mil. O que mais uma vez, senhor Alexandre? Fica muito difícil a minha situação. Porque, veja, não é razoável. O senhor disse que vendia... Isso é o que ocorreu, deputado. Que vendia serviços sobre educação financeira. A ampla oferta no mercado de serviços de... Assim, basta dar um Google que você encontraria... Você comprar um pacote de R$5 mil para servir para várias pessoas. Aí você está me dizendo que, quando você respondeu o relator, você diz, não, mas o careca eu não conhecia, eu era do meio, eu sabia quem prestava esse tipo de serviço. Mas esse é um tipo de serviço que você dá um Google e você encontra, pelo mesmo valor ou por valor inferior. Aí o que você está dizendo, o que você disse é o seguinte, eu paguei R$5 mil para a empresa terceirizada, e aí vendi por R$150 mil, em média, né? E uma coisa, eu repito, presidente, uma coisa que eu disse aqui em reuniões anteriores. A TV Senado está perdendo a chance de fazer o Shark Tank aqui, porque assim, é só empreendedor de sucesso. Veja, a Berkshire Hathaway, do Warren Buffett, teve o retorno no investimento, presidente, de 24%. No negócio narrado aqui pelo senhor Alexandre Guimarães, ele teve um lucro de 2.900%. Assim, não é verossímil. Em cima do valor bruto, em cima do valor que foi adquirido da empresa terceirizada para aquilo que foi vendido.
né? Então, em cima do valor, não estou dizendo que foi... claro, não tô, mas eu quero só reforçar, presidente, se o senhor me concede mais 30 segundos, que eu concordo plenamente com o que foi dito pelo relator. Nós devemos votar e nós devemos chamar, sim, nessa CPMI, o vice-líder do governo, do PDT do Maranhão, o senador Everton Rocha, que o governo conseguiu blindar a convocação do Gustavo Gaspar. O governo conseguiu blindar do Paulo Boldens. Mas, assim, não faz o menor sentido a gente ter duas indicações em postos chaves do INSS feitas pelo senador, e o senador, mais uma vez, que me processou porque ele não gosta que diga que ele foi o primeiro citado nas investigações da CPMI do INSS, o senador Everton Rocha, do PDT do Maranhão, vice-líder do governo Lula, não gosta que digam que ele foi o primeiro citado na CPMI do INSS. Peço que os senhores não façam isso, tá? Para não serem processados como eu fui, mas eu acho de fundamental importância escutar o senador aqui numa convocação. Obrigado.